Queridos irmãos, é com prazer, com alegria, que o Senhor nos concede mais um dia em que nós podemos estar aqui na tua casa, louvando, adorando, engrandecendo o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós chegamos nesta noite aqui, o pastor Cleveson, uma das primeiras palavras que ele perguntou à igreja, ele sempre faz essa pergunta, foi se os irmãos estavam felizes. E várias pessoas responderam que sim. Ele perguntou mais uma vez: os irmãos estão felizes? E aquelas pessoas que talvez não tinham falado que estavam felizes, responderam que sim, que eles estavam felizes. Mas eis uma pergunta que nós podemos novamente fazer, e claro, você vai responder para você mesmo. Você respondeu com sinceridade no seu coração que você está feliz? Mesmo num tempo de adversidade, mesmo num tempo de luta, que todos nós estamos passando, que o planeta está passando, você abriu o seu coração e falou: eu estou feliz com o Senhor, aleluia. Você pode dizer amém, glória a Deus, amém? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando nós buscamos a leitura desses capítulos aqui no livro do profeta Joel, talvez algumas pessoas não gostam de ler algumas mensagens, parece que são mensagens tenebrosas, mensagens onde às vezes você abre a palavra e você quer ouvir uma palavra de conforto e de afago, mas aí vem aquela palavra que na hora que você lê, você acha, essa palavra parece de destruição, parece uma palavra de tristeza. Mas eu tenho um recado muito interessante, importante nesta noite, e é da parte de Deus, para todos nós aqui. Quando nós lemos esses capítulos, e o capítulo 2, quando nós abrimos a Bíblia, e ele começa a dizer, ele começa a falar que dias de trevas estão por vir. Mas tem uma coisa interessante, que é um segredo de Deus para o seu povo. E sabe qual é o segredo de Deus? É que Deus, ele sempre faz promessa para o seu povo, e ele sempre cumpre com essas promessas. Você crê nisso? Amém? Amém? Glória a Deus. E quando a gente lê este capítulo 2, por exemplo, nós vamos ver aqui que o profeta Joel, ele continua tendo uma visão, que começa lá do capítulo 1, e ela está falando exatamente ali para a nação de Judá, acreditamos que sim, e ele vem trazendo um relato sobre aquela nação, onde as pessoas haviam se afastado do Senhor. E ele diz: olha, vai chegar o dia do Senhor. Mas esse dia do Senhor, que ele estava falando aqui, não é aquele dia em que nós estamos esperando nas promessas do Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer, quando o Senhor promete: olha, eu vou abrir as portas para você, eu vou mudar a história daquilo que está acontecendo com você, e Deus vai fazer. Mas não era este dia do Senhor que o profeta Joel estava falando. Ele estava dizendo exatamente o seguinte: que se aquele povo não se arrependesse, viria dias muito mais complicados para a vida daquele povo. Mas tinha um segredo nesta mensagem. O segredo era que se os profetas se voltassem para o Senhor,
que se as pessoas se voltassem para o Senhor, que se os nossos governantes se voltassem para o Senhor, se as pessoas deixassem o caminho mau e se voltassem para o Senhor, a história seria mudada daquela nação, aleluia, e é uma promessa do Senhor para a nossa nação, é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, aleluia. E Deus estava falando com aquela nação. E o versículo 19 que nós lemos, ele fala de trigo, que se refere a sustento, que se refere a pão. Ele também fala de mosto, ele fala do vinho novo, que dentro da palavra de Deus a gente pode associar com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E quando o pastor perguntou, você está feliz? Aqueles que abriram o coração com sinceridade, eles falaram espiritualmente, dizendo, eu tenho a alegria do Senhor em minha vida, não importa o momento de adversidade, porque eu tenho a alegria do Senhor na minha vida, aleluia. Você tem a alegria do Senhor na sua vida? Glória a Deus, aleluia. E ele fala também aqui, ele fala de óleo. E quando ele está falando de óleo, ele está falando exatamente de vivermos a alegria do Senhor, vivermos uma vida espiritual abundante no Senhor. Sabe por quê? Porque aí pode vir qualquer tipo de adversidade, aleluia! Pode Satanás jogar qualquer tipo de seta, mas você está protegido pelo escudo do Senhor Jesus, aleluia! Não importa o que vem, glorificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia! Mas ele fala também, neste versículo, ele fala também de opróbrio. Mas pastor, o que é o opróbrio? Ele fala exatamente de uma vida de humilhação. E o Senhor vai falar, ele diz o seguinte, se você se arrepender, aleluia, ninguém vai te humilhar, aleluia. E nós estamos vivendo, amados, nós estamos vivendo dias aparentemente complicados, no meio governamental. Nós assistimos durante essas últimas semanas, um governo comunista, um governo que não respeita pessoas, um governo que persegue cristãos, um governo que mata cristãos, que mata missionários. E esse governo é enaltecido aqui no Brasil por legisladores, é enaltecido aqui por pessoas desinformadas, que não sabem o que está acontecendo, por exemplo, lá no país, na China. Tem muita gente desinformada que acha que aquele governante é um governante inteligente, é um governante isso. E esse governante, nessas últimas semanas, ele tentou colocar o Brasil de joelhos, não dizendo um discurso que não ia mandar insumos para uma vacina, e essa discussão de vacina que está acontecendo aqui no nosso país, e aí vai, mas porque o governo do Brasil falou isso, porque alguém disse aquilo outro, eu não vou mandar, e ficam as pessoas ali, porque o governo do Brasil falou isso, porque falou aquilo. Por que eu estou falando isso, amados? Porque existem questões governamentais, que elas às vezes estão diretamente associadas com a igreja. Essas questões governamentais, amados, elas são cortinas de fumaça para poder enganar uma série de pessoas que começam a defender determinadas ideologias que são de destruição da família, tentativa de destruição do povo de Deus. Mas eu não sou contra o povo chinês, pelo contrário, eu não sou. E sabe, eu vou falar uma coisa que muita gente aqui não sabe. Isso tudo que esse governo comunista lá da China estava fazendo, eu tenho um segredo para contar para vocês. Ele anda matando cristãos,
mas nunca se salvou tanta gente como Jesus está salvando lá na China. É o recado que eu tenho para esse governante comunista, aleluia. Jesus vai continuar salvando, não adianta continuar com a cortina de fumaça, e que faz e acontece, sabe por quê? Porque Jesus vai continuar salvando e libertando, aleluia. E essa é a diferença que faz aquele povo que se humilha diante do Senhor. O Senhor não deixa ser humilhado, aleluia, não deixa ser humilhado. E nós precisamos estar prestando atenção. Esta igreja lançou um projeto missionário, um projeto audacioso, amados. Quando eu apresentei lá, eu falei, olha, o pastor presidente aqui da igreja de São Mateus, quando eu apresentei ele, o nosso objetivo aqui é apoiarmos 60 missionários. Até a agência de missão se assustou. Como é que pode, em tempo de pandemia, onde estão se tentando fechar as igrejas, a igreja de São Mateus está mandando missionário para a China, para a África, mandando para todos os lugares, aleluia, é Deus, aleluia. Deus não deixa o seu povo humilhado, aleluia. Quando o povo de Deus se ajoelha, aleluia, algo acontece, e move com a mão de Deus, e Deus requer isso de nós, sabe o que é? Abundante vida espiritual no Senhor Jesus, e é isso que Deus está requerendo do seu povo nessa cidade, Deus está requerendo do seu povo nesse estado, Deus está requerendo nesta nação, aleluia. E nós vivemos pelo poder de Deus, aleluia, pelo poder de Deus. Mas pastor, como é que essas coisas acontecem? Eu vou falar para você. Quando o povo de Israel, o profeta Joel, ele teve essa visão, certamente Deus havia mostrado a eles uma vida tenebrosa, daquilo que estava acontecendo, aquilo que era certo virou errado agora, e aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, parece que agora é a coisa certa. Olha que coisa absurda, isso eu estou falando aqui na palavra. Se você consegue perceber isso aqui no Brasil, ou se você consegue perceber isso no mundo, isso são as tentativas de Satanás, mas há uma diferença, aleluia, Satanás não para a igreja do Senhor, porque Deus escolheu a sua igreja nessa terra. Satanás não tem poder sobre a sua casa, porque Deus colocou você lá, como ungido dele, aleluia, para proteger, e você tem que ter essa autoridade de Deus, aleluia. E aí o profeta Joel começou a falar para aquelas pessoas, olha, vai vir o dia do Senhor, mas quando o povo de Deus, ele se prostra de joelho, quando eles choram na presença do Senhor, quando eles declaram um jejum nacional, aleluia, quando você declara um jejum na sua casa, quando você declara um jejum nesta igreja, há poder do Senhor agindo em qualquer lugar, aleluia. Deus age, e Deus começa a dizer, pode vir o que vier, aleluia, e eu vou dar o sustento para a minha igreja, aleluia. Vão tentar fechar, mas eu vou dar o sustento para a minha igreja. Fecharam a igreja lá em Angola, aleluia. Mas nós vamos apoiar outro missionário em Angola, pelo poder que há no nome de Jesus. Fecharam lá, mas Deus abriu a porta aqui, e nós vamos fazer, aleluia. Esse é o poder de Deus, glória a Deus. É o poder de Deus. E nós vamos encontrar vários históricos dentro da palavra de Deus, onde nós vamos ver que em qualquer situação difícil, Deus vai dar o sustento. E o profeta Joel estava falando disso.
No capítulo 1 fala que os gafanhotos viriam e devorariam tudo. Mas Deus fala, mas se houver um arrependimento, as eiras vão se encher, eu vou mandar chuva sobre essa terra. Sabe por quê, amados? Porque não é o governante que move a mão de Deus, aleluia. Deus é que tem o controle, e quando Ele diz acontece, acontece, aleluia. Quando Ele diz não acontece, não acontece. E sabe quem é esse Deus? Esse é o nosso Deus, aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. E aí quando nós buscamos dentro da palavra, nós vamos olhar lá a situação do profeta Elias. É um exemplo, numa situação difícil, Elias vai e corre, foge. Que não é o nosso evangelista aqui, Elias. E aí ele vai lá para dentro de uma caverna. E de repente ele para e agora acabou tudo para mim. Aí Deus é um Deus de milagre, aleluia, glória a Deus. Lá em 1 Coríntios a gente encontra lá, acredito que é no capítulo 7, a Bíblia fala que Deus usa aquelas coisas loucas assim para confundir os sábios. As pessoas não sabem como que acontece. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, aleluia. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios que Deus usa aquelas coisas vis, aquelas coisas fracas, para mostrar o seu milagre, o seu poder aos homens, aleluia. Esse é o Deus que eu creio, aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Isso aconteceu com o profeta Elias. E o Senhor foi lá, numa situação bastante complicada, e Deus vai dar o sustento para o profeta Elias. Aleluia. Então por que você está preocupado? Você está preocupado? Não tem uma época maior. Outro recado que eu tenho que dar para os irmãos: não existiu época de que Jesus está salvando, aleluia, igual está acontecendo agora, e eu estou numa alegria enorme aqui, sabe por quê? Porque Deus mostra o seu poder, quando nós às vezes nem esperamos Deus, Ele sempre nos surpreende. O melhor de Deus está sempre vindo nas nossas vidas, quando nós nos prostramos diante do Senhor, aleluia. E Deus vai, Deus dá o sustento. Deus, Ele nos dá o sustento. E aí nós estávamos falando do mosto ali, que fala sobre o vinho, que fala sobre a alegria. Nós estamos vivendo dias difíceis. Como é que eu vou dizer que eu estou alegre neste dia? Então eu vou perguntar para você, você lembra lá no livro de Atos, quando Paulo e Silas foram levados para a prisão, foram açoitados, foram humilhados, bateram neles e jogaram eles dentro da prisão. Eu quero mostrar para você o que é a alegria do Senhor. Como é que alguém pode se alegrar numa situação dessa? Como, pastor Ailton? Como alguém se alegra numa situação dessa? Algumas pessoas que saem dizendo, às vezes acontece o mínimo, e as pessoas falam: Deus não gosta mais de mim, aonde está o meu Deus? Mas não aconteceu o que aconteceu com Paulo e Silas. O que fizeram com Paulo e Silas? Eles estavam simplesmente pregando a palavra de Deus, viajando pelo mundo afora, e de repente alguém não gostou daquilo que eles estavam falando, e bateram neles, maltrataram eles, machucaram eles, jogaram eles dentro da prisão. E sabe qual foi a diferença? A diferença é que a alegria deles não é uma alegria efêmera que o mundo tem, não é essa alegria passageira que às vezes o mundo oferece, porque na verdade eu não vejo que tipo de alegria que o mundo oferece.
Mas há algumas pessoas que acham que existe diversão, existe algumas coisas, mas elas não sentem prazer quando Jesus salva, quando Jesus restaura, quando Jesus resgata, quando Jesus liberta. Eu já contei essa história aqui em algum lugar, alguma congregação, não sei se eu falei isso aqui na sede, mas eu vou repetir aqui. Há algum tempo atrás, eu estava lendo uma notícia de um determinado jornal, e essa notícia no jornal dizia que um estudante que foi fazer um curso de mestrado, esse estudante, ele queria provar a tese dele, isso aconteceu lá na Universidade Federal da Bahia, há algum tempo atrás, e ele queria provar na sua tese, de que não havia mudança naquilo que nós falamos aqui, que o Senhor restaura. A Bíblia diz que Jesus transforma o homem em uma nova criatura. Os irmãos creem nisso? Amém? Amém? Aí, como tem muita gente que gosta de falar a ciência, então eu vou colocar aqui a ciência. Esse estudante de mestrado, ele utilizando essa tese bíblica, ele resolveu frequentar um ano em uma favela lá de Salvador, uma igreja evangélica, se eu não me engano era uma igreja Assembleia de Deus, e ele começou a participar um ano ali naquela igreja, ele ficou um ano participando ali, que ele queria saber o que realmente acontecia ali. E aí nós lemos aqui, nós falamos já de 1 Coríntios, o que acontece, né? Como Deus faz, pega daquelas coisas que ninguém espera e Deus confunde aquelas pessoas ali. E ele estava ali entendendo no final, quando ele foi apresentar sua tese, ele não conseguiu deixar de descrever o que ele viu lá. E aí ele disse o seguinte, que ele começou a acompanhar e uma coisa ele percebeu, que havia uma pessoa que estava na igreja, que tinha ido para a igreja, uma mulher, e essa mulher começou a contar a sua história lá na igreja, de que ela estava sofrendo com o marido dela, porque o marido dela era um beberrão, era um cachaceiro, era uma pessoa que maltratava ela, e ela não sabia mais o que ela faria e tal. Aí diz ele que, muito estranho, parece que toda a igreja ali se compadeceu daquela mulher, e todo mundo dizendo, nós vamos te ajudar em oração, nós podemos ir lá na sua casa, fazer um culto lá na sua casa. Ela, eu não sei, eu vou ver e tal. Depois de muita luta, o esposo deixou que os crentes fossem lá fazer um culto, e diz ele que 8 meses depois, aquele beberrão, aquele cachaceiro, começou a frequentar a igreja, e nunca mais bebeu, nunca mais bateu na mulher, nunca mais maltratou os filhos, e a mulher estava lá alegre, porque Deus transforma, aleluia, Deus muda, aleluia, Deus muda, aleluia. E ele escreveu isso lá na sua dissertação de mestrado, ele falou, eu não sei, mas algo acontece, tem coisa que acontece, e sabe por que acontece? Porque a Bíblia diz, e esse é o nosso Deus, aleluia, esse é o nosso Deus, e nós temos autoridade para falar que Ele faz, aleluia, glória a Deus. Eu estava falando do apóstolo Paulo e Silas, e é essa alegria, amados. Nós não estamos falando aqui de riqueza, nós não estamos falando aqui de um carro caríssimo, de uma casa caríssima, não. Nós estamos falando da alegria do Senhor. Quando eles foram jogados lá dentro daquela prisão, sabe o que aconteceu lá? Eles todos machucados, lapiados, eles começaram a louvar ao Senhor, e sabe o que aconteceu? Deus os visitou, aquela cadeia se estremeceu, as portas se abriram, as pessoas lá começaram a cantar, e sentir a alegria de Deus, junto com eles ali naquela prisão. Essa é a alegria de Deus, aleluia,
Essa é a alegria que Deus nos dá, Deus nos promete. Não importa a adversidade, se Deus está na sua vida, aleluia, você é uma alegre vencedora em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. E eu quero encerrar esta palavra, amados. Eu quero encerrar falando aqui do óleo, o óleo que representa a unção, conforme nós lemos aqui, falando do azeite, aleluia. Esse azeite, amados, ele é o bálsamo do Senhor. Quando nós estamos atribulados, como seres humanos, a gente olha para o alto e fala: eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, aleluia. E aí Satanás acha que vai te derrotar, aleluia. Aí você abre um sorriso e diz: eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, aleluia. E ele se desespera, ele sai em retirada, e o conforto logo vem para a sua vida, para a minha vida, aleluia. E este é o óleo que quer ser derramado sobre a cabeça daquele que ainda não recebeu Jesus. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. É aquele que entra em nossas vidas e ele traz aquela paz que o mundo jamais pode te dar, aleluia. Ele pode trazer a alegria que o mundo jamais poderá te dar.